Essa aqui é Sueli. Sueli tem uma decisão na vida, ela já tem um filhinho. Ela vai morar no Rio de Janeiro, porque ela disse, lá no Rio eu vou ter uma vida melhor. E ela conhece Josias e tem uma menininha. São 10 anos de um casamento, até que ela disse, agora eu preciso seguir a vida. E ela dá a guarda da criança para Josias. Dá a guarda para a criança para Josias, e aí, nesse meio caminho, ela encontra José. Então, ela está numa dupla Jojó, Josias e José. Aí, ela vai morar com José. Tá tudo muito bem, mas o que ela imaginava ser um sonho de princesa vira um tormento de bruxa. O bruxo ali discute, briga, não sei o que. Naquele dia, era uma brigalhada que os vizinhos não conseguiam dormir. De repente, o silêncio. O silêncio. E o mais absoluto silêncio. Ele vai, pega o telefone e liga para o ex-marido dela e diz a seguinte frase: acabei de matar a mãe da sua filha. Josias vai, fica igual louco, corre e tal, papapá, e faz o enterro. A família dela agora, reclama do seguinte, que só foi saber que ela está foragido, assassino, mas só foi saber da morte de Sueli, a família dela diz, 1 ano e meio depois. E pergunta sobre agora, e pergunta por que ele não contou nada. Agora eu faço uma pergunta ao contrário. Como é que uma família que está tão preocupada, né, com ela, fica sem tentar encontrá-la 1 ano e meio depois, né? Ou fica sem encontrá-la 1 ano e meio? São 3 questões. Onde está o assassino? Por que ele não contou e por que a família não se interessou? Põe no Cidade. A história de Sueli, uma dona de casa que foi assassinada pelo ex-companheiro. O homem, hoje, é considerado foragido pela polícia do estado do Rio de Janeiro. É procurado. Uma história recheada de amor, tentativa de separação e buscas de notícias e justiça pela família dela. Sueli deixou a Bahia junto com alguns irmãos e a mãe para tentar uma vida melhor no Espírito Santo. Em pouco tempo que estavam por lá, veio uma triste e chocante notícia. O pai de Sueli e Maria foi assassinado no estado nordestino, vítima de uma chacina, enterrado sem que a família pudesse fazer o sepultamento. Veio então a necessidade de mudança. Mas a família precisava manter-se financeiramente, a dificuldade era grande. Então veio a decisão, cada um dos 5 filhos iria mudar-se para a casa de um parente. Assim, o orçamento seria melhor dividido. Mas a Sueli já tinha um filho de um relacionamento passageiro, então ela precisou ter mais uma ousadia, mais uma decisão. Ela resolveu mudar-se para o norte do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente a cidade de Macaé. Mas como ela tinha um filho, ela primeiro resolveu procurar um emprego e quando já tinha a intenção de ser contratada, ela deixou o filho com a mãe dela. Foi então que ela mudou-se para o Rio para tentar e ter uma nova vida. Ela resolveu mudar depois que ela teve um filho lá no Espírito Santo. Aí ela quis ir para Macaé procurar um serviço melhor para ela, né? Em pouco tempo, conheceu este homem, Josias. O sentimento logo foi oficializado em um casamento. Josias e Sueli resolveram fixar moradia em Macaé
Ele trabalha em uma empresa ligada ao ramo do petróleo e a Sueli cuidava da casa e também, para complementar a renda, atuava como manicure. Passava todo o dia e parte da noite em função dos atendimentos. Alguns anos mais tarde veio a notícia: Sueli estava grávida de Josias. O que para muitos é motivo de felicidade, para o casal significou o começo do fim. Isso porque, logo depois do nascimento da segunda filha, as brigas começaram a fazer parte do casamento da Sueli com o Josias. Foi então que a Sueli resolveu fazer uma viagem. Ela juntou algumas economias e partiu para o Espírito Santo. Ela foi visitar a mãe e também algumas irmãs. E foi nessa viagem que ela sentou para ter uma conversa com a Maria, a irmã dela, que ela mais tinha contato. Ela disse dessa intenção de separar-se do Josias. Ela estava decidida. E segundo ela, tudo iria acontecer da melhor forma possível. Eles não estavam brigando, não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma agressão, nada que motivasse. Simplesmente o amor acabou e eles resolveram pacificamente se separar. Mas o que a Maria não sabia é que quando ela chamou um táxi, entrou neste táxi com a irmã e com a sobrinha e foi até a rodoviária do Espírito Santo, o que ela não sabia é que neste local, quando deu o último abraço na irmã e também na sobrinha naquela visita, esta seria a última vez que ela veria as duas. Depois dali, nunca mais teria sequer notícias por telefone da irmã e também da sobrinha. Chegou, trouxe dinheiro para ajudar em casa. Aí falou com minha mãe que a mãe dividiu o quintal, para ela fazer uma casinha para ela lá, que ela não estava aguentando mais lá, que ela queria vir embora. Sueli embarcou novamente para Macaé. Lá acabou, segundo relatos de Maria, se separando de Josias. Mas o que ela tanto temia acabou se confirmando. Ela não conseguiu manter a filha e a menina acabou indo morar com o pai. O Josias, ele seguiu a vida dele normalmente. Ele ficou com a filha, mas essa criança, ela via constantemente a Sueli. Isso porque eles resolveram, para dificultar um pouco mais os problemas e para evitar com que a filha ficasse com muita saudade da própria mãe, eles começaram a morar em casas separadas, mas as duas casas ficavam no mesmo bairro. Então, a mãe e a filha podiam se ver constantemente. A Sueli, então, ela seguiu a vida. Foi então que ela conheceu o José Marcial. Essa seria, segundo ela, uma oportunidade de começar de novo um novo amor, de ter um homem que a apoiava nos planos, a incentivava a trabalhar. Mas isso foi o que não aconteceu. Porque, segundo também o processo de investigação e a família da Sueli, principalmente a Maria, a irmã, o José Marcial era uma pessoa completamente ciumenta, controladora, possessiva, agressiva também, que não deixava que a Sueli fizesse absolutamente nada. Então, a polícia, depois de tudo que aconteceu, foi ouvir alguns vizinhos. E esses vizinhos disseram que constantemente ouviam gritos. Gritos tanto da Sueli quanto do José Marcial, vindos da casa onde eles moravam. Isso porque logo que ficaram juntos, o José Marcial resolveu mudar-se para a casa da Sueli. E essas brigas eram constantes, quase uma briga por dia. E os gritos altos eram ouvidos por todos à volta. Desde o tempo todo que ficaram juntos, basicamente 3 anos, a Sueli nunca fez um contato com as irmãs, com a mãe. Simplesmente parou de conversar, de ligar para todo mundo. A família dela não tem dúvidas que tudo isso foi por conta do José Marcial. Ele teria obrigado a irmã a romper os contatos com a família. Maria conta que Sueli não sabia ler nem escrever e que isso impediu o contato, pois ela precisava do companheiro ou de amigas para entrar em contato com a família. Tanto é que ela nunca teve contas em redes sociais, o que poderia facilitar as conversas e até mesmo a proximidade entre a família. Foi em uma dessas brigas, e já tentando se separar repetidamente, que o pior aconteceu
a Sueli. A Sueli, segundo relatos da promotoria e investigação da polícia, ela estava em casa. Ela estava sozinha em casa quando um homem entrou. Era o José Marciel. Eles começaram, como sempre acontecia, segundo vizinhos, eles começaram a discutir bastante. E nessa discussão, os ânimos se exaltaram. Gritos foram ouvidos por vizinhos, mas já era algo comum. O que eles não sabiam é o que estava se passando dentro da casa. O José Marciel começou a discutir muito, bater, a xingar a Sueli. Ele teria espancado a mulher, que tentou se defender, mas nada adiantou. Ela morreu ali mesmo no local. Os vizinhos contaram à polícia que pensavam se tratar de uma briga, como já havia acontecido outras vezes, mas que depois dos gritos, eles simplesmente pararam. Veio um grande silêncio. Era a Sueli que havia morrido. Depois dessa briga, pelo que foi apurado pela polícia, o José Marciel ainda olhou dentro da casa, pegou alguns objetos, olhou para trás, viu que a mulher estava caída sem vida, saiu da residência, fechou a porta e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Um detalhe deixa a história ainda mais intrigante. A polícia só ficou sabendo de tudo o que aconteceu porque, segundo o depoimento, o José Marciel, depois de ter assassinado a Sueli, pegou um telefone, discou o número do ex-marido da vítima, o ex-marido da Sueli, o Josias. Ele ligou para o Josias e disse que tinha acabado de matar a Sueli. Foi então que, meio sem acreditar, o Josias pegou o telefone e também ligou para a polícia. A polícia foi até a casa onde tudo teria acontecido e confirmou: Sueli estava morta. Ela estava deitada ao chão, com muitos hematomas, completamente machucada. Foi então que começaram as buscas pelo José Marciel. Ele deu certeza, né, que foi ele, que ele falou que na hora que ele matou ela, ele ligou para ele. E aí ele atendeu o telefone e ele falou assim: vem aqui ver sua mãe de sua filha que está morta, eu acabei de matar ela. Daí ele chegou e perguntou aos vizinhos o que tinha acontecido. Não, eu vi uma briga aí dos dois, daqui a pouco silenciou e eu vi ele saindo com uma bolsa, correndo, o vizinho falou, e vendeu uma bicicleta aí para um cara aí na porta e pegou um táxi e saiu. Sueli foi enterrada em Macaé sob responsabilidade de Josias. Apesar disso, a família dela nunca foi comunicada pelo homem. Cansados de não terem notícias de Sueli, parentes desesperados buscaram pelo nome dela na internet. E então, encontraram a notícia de que ela estava morta. Só depois de 1 ano e meio, a família ficou sabendo de tudo o que havia acontecido. O estranho foi o assassino ter ligado pro pai da menina, pro ex-marido dela, né? E falar que ela estava com a mulher que ele estava morta dentro de casa. E ele ter vindo, achado o corpo enterrado sem avisar para a família. Sem dar explicação nenhuma. E ainda que nossa sobrinha lá, né? Podia ter avisado pelo menos para nós ter feito um velório digno para ela, né? Mas nem isso nós teve a oportunidade de fazer. José Marciel aparece no portal de procurados do estado do Rio de Janeiro. Há uma recompensa para quem fornecer pistas que levem ao paradeiro do assassino de Sueli. Maria está indignada. Quer, além da prisão de José, saber por que a família não foi informada da morte da irmã. Ela também quer a guarda da sobrinha, que há anos não vê. A filha dela eu tinha esperança de ver ainda. Dar um abraço nela. Porque mesmo que a mãe dela morreu, mas ela tem as tias, né, ainda. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.